Vamos continuar, pessoal, fazendo a nossa revisão de geometria para o Enem com base em exercícios. E agora nós vamos falar de geometria espacial. Esse vídeo vai ser dedicado todo à geometria espacial. O que cai de geometria espacial? Olha, das questões todas nesses últimos 10 anos, 20 envolveram prismas e 13 envolveram cilindros. Beleza? Por quê? Porque esses caras são os mais fáceis da gente calcular. Se você for lá na aula de prismas e lá na aula de cilindros, você vai ver que a forma de calcular tanto a área lateral quanto a área total ou até mesmo o volume são as fórmulas mais simples que tem. Então o Enem ele cobra esse assunto mais porque ele é mais simples, ok? Mas tem vários outros, todos os outros que estão lá na nossa listagem de vídeos você pode acompanhar. Vamos fazer os exercícios? Fizemos 5 no vídeo anterior, vamos fazer mais 5 agora. Esse caiu no Enem do ano passado e uma coisa que o Enem gosta muito de cobrar é essa questão de projeção ortogonal. Praticamente todo ano cai uma questão dessa. Tenta fazer antes. Assiste o vídeo que vai subir o link aí sobre projeção ortogonal e depois tenta fazer o exercício, ok? Vamos lá. Para o vídeo que eu já vou corrigir, ok? Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PIN, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede, foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre as letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo. Que palavra é essa, Antônio? Ortogonal. Quer dizer que forma ângulo reto, tá bom? Ao meio-dia, com sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam, projeção ortogonal, projetam suas sombras sobre o solo. Projeção sobre o solo. Então, quando você vai resolver um problema de projeção ortogonal, você tem que prestar atenção aonde que essa sombra vai se projetar. No caso, é no solo. A sombra projetada é... Pensa comigo, gente. Quando você vai projetar isso no solo, você está vindo daqui para cá, certo? Olha para cá. Isso aqui vai gerar um segmentinho de reta aqui. Porque se você olha a letra P de cima para baixo, ela vai ficar assim, ó. Aí vai ter um espacinho, o I. O I é só um pequenininho aqui. Tá vendo? Então, tem espaçamento entre as letras. Olha, letras, ó, o espaçamento é o mesmo. O espaçamento é o mesmo. Sendo assim, tem que ter espaço entre as letras, então não pode ser a letra A. Não pode. Certo? Por que não pode ser a letra B? Essa daqui é a área relativa ao N, concordam? Só que o N, ele tem algum espaço entre as pernas? Não, por quê? Porque aqui, ó, eu tenho uma barra que vai continuar. Então, também vai ficar uma projeção contínua aqui. Então, não pode ser a letra B. Certo? Aqui, olha o espaçamento entre o P e o I e o espaçamento entre os outros. Também não pode ser a letra C. Mesma coisa, não pode ser a letra D. Olha o espaçamento. Espaçamento todo certinho. E o I menor do que os outros, resposta certa, letra E, de extremamente fácil. E essa questão realmente é extremamente fácil, porque olha o índice de acerto na prova do Enem das pessoas que fizeram, 56%. Lembra que no vídeo anterior o índice de acerto era bem baixo? Nessa questão, o índice de acerto é alto, então é uma questão que você não pode perder. Você não pode perder as fáceis e tem que acertar aquelas que a maioria não acerta, beleza? Vamos para a próxima? Também vai falar sobre poliedros. Esse assunto a gente já viu, vai subir o link agora aí, poliedros. E a pirâmide é um poliedro, né? A gente vai falar aqui sobre faces, vértices e arestas. O que ele está falando aqui? Para o vídeo, tenta fazer, porque
porque eu já vou corrigir. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo. Tetraedro é uma pirâmide que a base é um triângulo. Mas por que isso, Antônio? Tetra, lembra do Galvão Bueno lá gritando, é tetra. Por quê? Porque o Brasil tinha ganho a Copa pela 4ª vez. Tetra é 4. Edro, face, tá bom? Então, o tetraedro tem 4 faces. Truncado, por quê? Truncado é cortado, ó. Ele não vai tirar essa parte aqui e vai ficar outra face aqui em cima. Truncado é cortado. Tudo que falar truncado é porque você está cortando, certo? Esse sólido é gerado a partir das secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as seções serão feitas de maneira que em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Então, ou seja, cortou 1/3 lá, vai cortar 1/3 aqui também, ó. Vai cortar 1/3 aqui e vai sobrar só 1/3 aqui. Uma das seções está indicada na figura, só que ele quer o quê? Depois que você seccionar tudo, a luminária vai ter por faces. Como que vai ser a face? Então, eu vou ter que cortar aqui, vou ter que cortar aqui, vou ter que cortar aqui e ver como é que fica. Tá bom? Certo? Vamos rapidinho tentar ver como que fica isso, né? Se você cortar a pontinha lá, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Certo? Vai ficar uma outra face triangular, isso aqui vai sair, uma outra face triangular. Para cá também vai ficar outra face triangular. Concorda? E aqui vai ficar uma face com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ou seja, um hexágono. Então, eu já sei, ó, cada uma dessas que formou, nova, vai ser um triângulo. E cada uma das que já existiam, vai ser um hexágono. Eu já tinha 4 faces, então essas faces se tornarão hexágonos. E eu estou criando novas faces. Então, eu estou criando 1, 2, 3, 4 faces triangulares. Olha como é que fica. Ficam 4 triângulos e 4 hexágonos. Resposta certa, letra A, de absurdamente fácil. Ok? Mas é uma questão que exige visualização. Tanto que, olha o índice de acerto, 18%. É realmente muito baixo o índice de acerto, porque as pessoas não têm visualização. E é isso que o Enem vai cobrar de você também, tá? Então, reparou? 2 questões do ano passado. Uma de projeção, uma de visualização tridimensional. Porque, na verdade, as duas cobram visualização tridimensional, tá? Então, presta atenção que o Enem gosta muito desse assunto e algumas pessoas, quer dizer, muitas pessoas acabam errando essa questão por não prestar atenção. Vamos para a próxima? A próxima vai falar sobre volume, tá? Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, utilizando concreto usinado. Olha, parou aqui já. Espessura de 5 centímetros na laje. A laje ela vai ser um poliedro. Vai ser um poliedro, um prisma, né? E essa espessura, para a gente, é a altura. Altura do prisma, tá? Então, presta atenção nisso aí. Altura do prisma. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas. O que é capacidade? Sobe aí o link para falar de volume do prisma. Capacidade é volume, tá bom?
Então, o volume dos caminhões são de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Então, a gente vai ter que calcular o volume dessa laje. Mas como que eu calculo o volume? A área da base vezes a altura. Se você começou a ver o vídeo lá, você já reparou isso. A área da base vezes a altura. Ok? Agora vamos calcular a área da base? Que figura é essa? Não é uma figura que a gente está acostumado. Então, o que a gente vai ter que fazer? Dividi-la em outras figuras que eu sei calcular. Por exemplo, se eu traçar uma linha aqui, concorda que aquela figurinha lá em cima ficou um retângulo de 8 de base por 1 de altura? Então, aquela areazinha, essa área 1 aqui, vou chamar de área 1, ela vai ser calculada como 8 vezes 1, 8. Se eu de novo traçar a linha, eu de novo tenho um retângulo, só que agora quanto que ele tem de base? 8 mais 3, então a minha base é 11. E a minha altura, 2. Então, essa área 2 aqui, ela vai ser 11 vezes 2, 22 metros quadrados. E aqui sobrou a área 3, né? 14 metros de base, 5 metros de altura. 14 vezes 5, 70. Então, a minha área da base total é 100 metros quadrados. Somei 70 mais 22 mais 8. Ok? Então, vamos para o volume. Volume é a área da base vezes a altura. A área da base, beleza, 100 metros. Mas a altura não é 5 centímetros. 5 centímetros. Eu não vou poder calcular uma coisa em centímetro com uma coisa em metro. E como o meu volume está em metros cúbicos, eu vou passar de centímetro para metro. 5 centímetros, 0,05 metros. Certo? Então, o meu volume vai ser 100 vezes 0,05. Multiplicando isso, vai dar 5 metros cúbicos. Certo? Então, se eu já tenho um caminhão com 5 metros cúbicos, eu preciso apenas pedir um caminhão desse. Então, a resposta certa, a letra C, um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos. Certo? Beleza? Questão simples, né? Porém, olha o índice de acerto, 23%. Eu não estou mentindo nessas informações, é tirada do INEP. Então, pensa, você vai fazer mais do que muitas pessoas acertando essa questão. Certo? Vamos para a 9. Enem de 2011. É antiga, porém, vale a pena porque cai bastante coisa desse tipo também. Se você não fez os exercícios da lista que está lá no site, volta e vai fazendo todos para poder estudar, beleza? Vamos ler o texto. Espero que você já tenha parado para fazer sozinho. Se você não parou, para agora. Última chance. Vamos lá, vou corrigir. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que, na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Essa parte aqui do texto é uma parte importante. Ó. A mistura vai ter uma parte de açúcar e 5 partes de água. Vamos deixar isso aqui marcadinho, porque isso aqui pode ser necessário para a gente. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar, e isso pode até matar. Agora vamos para a questão propriamente dita. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato cilíndrico, ó, já sei que vai ser cilindro, e suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é
Então, preste atenção, ele quer a quantidade de água. É isso que ele quer. Isso aqui. Tá bom? Eu tenho um copo em formato cilíndrico que eu quero encher com a mistura. Isso é volume do cilindro. Vai subir o link agora para o vídeo que fala sobre volume do cilindro, porém, a gente sabe que no cilindro é igual ao prisma. Volume é a área da base vezes a altura. E a área da base do cilindro é a área do círculo, porque o cilindro é um prisma, vamos botar assim, né? Um prisma de base circular. Não é bem um prisma, mas a gente pode encarar como se fosse. Então, vamos calcular a área da base? Ele disse para a gente que 4 centímetros é o diâmetro, e eu nunca vou me esquecer que quando ele me dá o diâmetro, o raio é a metade. Então, o raio aqui vai ser 2 centímetros. Tá bom? Agora, sabendo o raio, eu tenho como calcular a área da base, que é π vezes r ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, e ele manda usar π como 3. Olha para cá. Então, 4 vezes 3, a área da base é 12 centímetros quadrados. O volume, área da base vezes a altura, 12 vezes 10, 120 centímetros cúbicos, que eu já expliquei, centímetro cúbico é mililitro. Decímetro cúbico é litro, decímetro cúbico é litro, centímetro cúbico é mililitro e metro cúbico são 1000 litros, ok? Metro cúbico são 1000 litros, lembra disso, tá? Quando você for fazer lá o Enem. Decímetro cúbico é litro, metro cúbico são 1000 litros, centímetro cúbico 1 mililitro. Então, 120 ml. Porém, eu sei lá do texto que uma parte de açúcar para 5 partes de água. Então, se eu vou colocar X de açúcar, eu coloco 5x de água. 1 de açúcar para 5 de água. E a mistura vai ser a soma desses dois fatores. X mais 5x tem que dar 120. 6x é 120. X vai ser 20 mililitros, que é 120 dividido por 6. Só que X é a quantidade de açúcar. E ele quer a quantidade de água. Água é 5x. Isso vai dar 100 ml. Resposta certa, letra C de caramba. Que questão fácil, beleza? Então, fácil mesmo. Só tem que ter atenção nessa questão, porque apareceu o 20 ali, né? E apareceu o 120 também. Então, se você tivesse calculado direto 120, marcaria a letra D, mas se você lembrasse e acabasse calculando o X, você marcaria a letra A. Então, isso fez muita gente errar, tanto que o índice de acerto dessa questão é de apenas 22%, sendo uma questão bem simples, só de aplicação de fórmula, né? Ok? Presta atenção. E, às vezes, o nível dessa questão pode aumentar um pouco mais, como no caso da última questão do nosso vídeo, que caiu no Enem de 2010, mas se você pegar a questão de 2019, que fala sobre cilindros, ela também é uma questão bem chatinha de fazer. Depois você tenta fazer lá no seu estudo pessoal, ok? Então vamos resolver essa questão 10. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto contendo 20 centímetros de espessura. Então, você já viu uma manilha de esgoto na sua vida? Ela tem aquele centro dela oco e é envolto por uma camada de concreto. É mais ou menos como está aqui nesse desenho que eu vou colocar para você agora. A parte laranja é o concreto, a parte cinza é oca dentro. Já coloquei as medidas aqui, ó. Diâmetro 2 metros, então o raio é 1. 4 metros de altura. Como nossa manilha está deitada, é como se ficasse o comprimento. E 20 centímetros de espessura. O que eu já fiz aqui? Malandramente, eu já passei isso para metro, 0,2 metro. Por que eu fiz isso? Olha o restante do texto. Supondo que cada metro cúbico custe R$10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π,
então, qual o preço dessa manilha. Lembrando que essa parte aqui que está de cinza, ela é oca. Eu tenho que calcular o volume só do laranja, certo? Agora, como que eu faço para calcular o volume só do laranja? Calcula ele inteiro e depois tira a parte cinza. Então, concorda que eu tenho dois cilindros, um dentro do outro aí? Um, que o raio vai ser 1,2 metro. E o outro, que o raio vai ser 1 metro. Ambos com altura 4. E aí eu vou fazer o maior menos o menor, eu vou ter só a partezinha de fora. Concorda comigo? Então, vamos lá. Volume vai ficar área da base vezes a altura, a gente já sabe disso. Porém, o volume do concreto vai ser o total menos o interno. Volume total, primeiro, raio 1,2. Então, π vezes R, 1,2 ao quadrado, vezes 4, que é a altura. 1,2 ao quadrado. Faz a continha humildemente. Esquece que tem vírgula, faz 12 vezes 12. 12 vezes 12 dá 144. E depois você conta a vírgula, tá? Uma casa decimal do primeiro número, mais uma casa decimal do segundo número. Isso vai dar duas casas decimais, 1,44. 1,44 vezes 4 vai dar 5,76 π. Ah, Antônio, você vai já fazer o π como 3,1? Não, eu não tenho que fazer outro cilindro ainda. Então, eu vou fazer o π como 3,1 só no final. Volume interno. Raio é 1. Então, π vezes 1 ao quadrado, vezes 4. 1 ao quadrado é 1 vezes 4. 4 vezes π, 4π. E o meu volume de concreto, então, vai ser 5,76 π menos 4π, que vai dar 1,76 π. Agora sim eu vou usar o π como 3,1. 1,76 vezes 3,1, 5,456. Faz a continha aí na humildade na sua casa, beleza? 5,456 metros cúbicos. Mas eu quero preço. A pergunta é qual o preço da manilha? Preço da manilha. É isso que eu quero. Sendo assim, como cada metro cúbico de concreto custa R$10, o preço vai ser 5,456 vezes 10. Multiplicar por 10 é andar com a vírgula, uma casinha para frente, R$ 54,56. Letra D de demasiadamente fácil. Beleza? Questão tranquila, precisava só de um pouquinho de interpretação aí. Precisava conhecer uma manilha também, né? E, com isso, o índice de acerto foi de 19%. Olha só, essa é a questão que vai fazer diferença para você lá, certo? Ok? Assim encerramos esse vídeo. Vamos para o último vídeo, onde a gente vai falar de geometria analítica e de trigonometria, que são outros dois assuntos que caem mais no Enem, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.